Programa Dário de Paula. Entrevista. Alô, bom dia, 8h27, hora do gostoso café favorito. Vou fazer uma entrevista com o Marcelo Gamba. O Marcelo Gamba tá chegando, são 8h27, hora do gostoso café favorito. Vou fazer uma entrevista com o Marcelo Gamba, que mandou o Vinícius Costa para falar do Tratiri aqui no nosso programa. Vinícius, bom dia. Bom dia, meu amigo Dário, bom dia a toda a audiência. Como é que você tá, Dário? Eu tô sentado aqui diante do microfone, tô muito bem. Tudo bem, querido? Prazer falar contigo novamente. Ontem você sabe que a gente trabalha aqui no programa, depois vai pra campanha, não é? E ontem eu tava em cima do caminhão de som, etc e tal, e falei que já tô bem velhinho. O candidato virou pra mim e falou: então você tá precisando muito do Tratiri? Eu falei: não, precisa do Ente-Pro. Faz parte, não é verdade? Aí, hoje você vem para falar do Tratiri, que trata e tira a dor. O Tratiri, desde a primeira vez que o Vinícius Gamba falou comigo sobre esse produto, é um composto natural que não tem contraindicação, que trata e tira a dor. As pessoas perguntam: funciona? Olha, se você não experimentar, você não vai saber se funciona ou não funciona. Eu garanto a você que, se você experimentar, você vai gostar e vai fazer a reposição. E eu tenho certeza que hoje você está falando com o pessoal que já comprou para fazer a reposição, não é, Vinícius? Grande parte, viu, Dário, dos nossos clientes, né? A gente já está nessa parceria, nós juntos aí, eu e você, já faz faz quase 2 anos, né, que a gente está junto. E não é qualquer produto que fica 2 anos na mesma rádio, né? É verdade. Se ele não tem qualidade, se ele não tem procedência, se ele não acompanha o cliente, realmente é difícil. Ainda mais quando a gente se fala de natural num país tão imediatista como é o nosso, né? As pessoas querem comprar um produto e querem que amanhã ele tenha resultado. Com a medicação tradicional, você até tem o resultado, mas se você parar de tomar, 3, 4 dias depois a dor volta. Mas na linha natural, ele, como você falou, Dário, ele age na raiz do problema. Então o Tratiri hoje é a maior novidade de todos os tempos. É o produto mais completo do Brasil, e quem me conhece de perto sabe que a nossa briga no laboratório é o quê? É trazer o que há de melhor. Então eu pergunto para a audiência o seguinte: quantas vezes você deixou de fazer algo importante na sua vida que as dores travou? Como o Dário falou, às vezes vai subir em cima de um caminhão, vai subir um lance de escadas, vai subir o ônibus, vai limpar a casa, vai fazer coisas simples do dia a dia, não consegue, porque tem dor. A mão não fecha por causa da tendinite, o joelho fica oco, vazio, sem força, as dores das costas nem se fala. E aí um comprimidinho ali, outro aqui, já não resolve mais, Dário. O alívio não vem. E sabe por quê? Porque precisa do Tratiri. Eu mesmo já fui em muitas facções de costureiras, bordadeiras, e percebi mulheres desesperadas, né, por dores crônicas intensas, que se tornou dores de estimação. A pessoa se acostumou tanto a ficar com aquela dor que ela já nem buscou mais ajuda. E o Tratiri, ele tem os 6 principais princípios ativos no mercado hoje existente para dores crônicas, como colágeno tipo 2, magnésio de lamato, vitamina K2, selênio, vitamina D3. É o que há de melhor, Dário. Hoje no mercado não tem nada melhor do que o Tratiri para aliviar as dores. Bom, então, Vinícius, você está falando muito bem desse composto natural que não tem contraindicação e que resolve o problema do meu amigo, principalmente do meu amigo da terceira idade. Mas a grande verdade é a seguinte: tem muito jovem que já começa a ter dores desde cedo. Então, não é só para o velho, não, é para o novo também, não é? É, pro novo também, justamente, sabe por quê, Dário? Muito tempo com a cabeça inclinada por conta do celular, né, dá problema na coluna. Pessoas que fazem atividades físicas de alto impacto, quando conhecem o Tratiri, já tem ele como um ótimo aliado para o desgaste da cartilagem, né? A famosa artrose. Então é para o jovem, é para o mais maduro e é para aquele também que quer prevenir, porque sabe que se tem dor, às vezes é genético, né, Dário? Isso. Às vezes a mãe tem aquela dor nas costas, a avó tem aquela dor nas costas, e você pode desenvolver essas dores depois também, e tem como evitar, né, Dário? Bom, então vamos ao fundo do problema e a solução da questão. Para pedir o Tratiri, para onde que o pessoal tem que ligar hoje? Vai ligar no 0800 016
1111. 0800 016 1111. Normalmente o Marcelo Gama faz uma promoção. Você, além de oferecer o Tratire, você vai oferecer desconto e brinde? Eu vou oferecer descontos que chegam, Dário, até 70% de desconto hoje. E eu quero mandar junto um produto... 70%? Até 70 hoje. Até 70. E vai mandar junto um produto? Qual produto que você vai mandar junto? Eu quero mandar o Vitacalme, que é um produto de uso pessoal meu, tá, Dário? Um produto que melhora a qualidade de sono. Eu sou muito agitado, então ele equilibra ansiedade, estresse, irritabilidade, depressão, angústia, desânimo. É um produto sensacional. Quem usa, aprova já no segundo dia resultado. Tem que sugerir isso para os candidatos que estão aí pilhados na eleição, né? O cara só pensa em campanha, só pensa em eleição e tal, acaba não tendo uma noite de sono tranquila, não é? Eu vou mandar pra ti, tá, Dário? Pode mandar. Eu tô ligado, rapaz, tô ligado em 220, cara. Eu sei. É isso aí, dormindo 3, 4 horas por noite só e vamos tocando. Então vamos lá. Isso depende de nós, né, Dário? Então a gente tem que fazer a nossa força também, né? Hoje tem Tratire com até 70% de desconto e o Vitacalme vai de brinde. O telefone é, Vinícius... Vamos lá, vou repetir, ó. 0800 016 1111. Isso aí. 016 1111, Dário. Você pode ligar agora, mas a promoção é para quantos que ligarem a partir de agora? São 8 horas e 34 minutos, hora do café favorito. As 70 próximas ligações, Dário. 70? 70, vou ligar para 70. Tudo 70 hoje? Tudo 70. Até 70 de desconto, até 70 pro pessoal que ligar e além de tudo vai levar o Vitacalme para ficar calmo, tranquilo e sereno durante a campanha. Um abraço, Vinícius. Um abraço, Dário. Bom final de semana a você, audiência. É sempre um prazer falar com você, meu amigo. 0800 016 1111 ligou, vai receber o Tratire em casa. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado, ficar bem informado. Dário é quem dá o tom. Alô, alô, galera, esse cara é fera. Dário de Paula é tudo de bom. Segura, Dário! É hora do café, é hora do café, é hora do café favorito. O Café Favorito informa, agora são 8 horas e 36 minutos, bom dia, 8h36, hora do gostoso Café Favorito, a promoção do baixinho da Feira Livre, que mandou o barril de 5 litros do Chopp Heineken pra gente sortear, acabou agora, dá só um tempinho, já a gente diz quem foi que ganhou. 8h36, confirmo. Gostoso Café Favorito. Programa Dário de Paula, 30 anos de liderança. Oferecimento: Drogaria Moderna. Nas lojas ou em casa. Ligue 2102-1000. Sextou dos Genéricos, é isso mesmo que você ouviu. Toda sexta-feira é dia de super promoção de genéricos na Drogaria Moderna. Escute, na compra de 3 caixas do mesmo medicamento genérico, você ganha a 4ª caixa. É para economizar de verdade. Sextou dos Genéricos na Drogaria Moderna. Toda sexta-feira, super promoção, economia e muitas ofertas para você. Na Drogaria Moderna, você garante o menor preço nas compras do seu medicamento genérico. Por isso, não abandone o seu tratamento. Vá à Drogaria Moderna mais próxima e garanta já a sua economia. Visite seu médico regularmente. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
o número 1 do seu rádio. Dário de Paula. Ó, são 8h38, hora do gostoso café favorito. O INSS divulgou aquela instrução normativa que autoriza os bancos a ampliarem a margem consignável de aposentados e pensionistas. Agora, subiu de 35% para 40% a margem, você tem mais 5% de margem e pode negociar com o Mauro Cambraia de Sempre Soluções em Empréstimos a mudança do seu empréstimo consignado. Você vai ficar com algum dinheiro no bolso, mais e mais e mais, sempre mais. Sempre Soluções tem 2 lojas em Volta Redonda. Atende a aposentados e pensionistas de toda a região do Médio Paraíba Fluminense. Você liga 3345-5356, opção 1, Retiro, opção 2, a loja da Vila. Programa Dário de Paula. Entrevista. Estamos recebendo com muita satisfação o médico Dr. Marco Manarino, cirurgião vascular, já esteve aqui em outras oportunidades e mais uma vez nós temos o prazer de recebê-lo. Aqui nos bastidores, o Sérgio Luiz oferecendo a ele o Varandão da Saudade 2. Ainda existem alguns exemplares no arquivo do Sérgio Luiz. Ele está autografando e entregando para o doutor Marco Manarino. E eu estou descobrindo que o doutor Marco Manarino conhece mais gente por causa do futebol do que por causa da medicina. Tudo bem, doutor Marco? Bom dia. Bom dia, Dário. Bom dia, Sérgio. O senhor continua praticando o velho esporte? Eu sou assim, eu costumo brincar que é a minha segunda profissão. Só nunca fui jogador, né? Mas eu sou apaixonado por futebol. Sempre joguei, assim, eu tenho mais amigos do futebol do que da medicina. Eu também sou apaixonado por futebol, mas eu era tão ruim de bola que eu virei locutor esportivo. Eu nunca fui um craque, mas eu sempre fui muito esforçado. Então, assim, eu consegui ser um bom peladeiro. Eu tô vivendo hoje a expectativa com o meu neto. O meu neto está com 15 anos, o Arthur Bernardo, ele tem o Papo _ Rubro-Negro, tem mais de 102 mil seguidores no Instagram e ele faz um Papo Rubro-Negro muito legal. Gosta de futebol, é apaixonado por futebol, apaixonado pelo Flamengo, torcedor do Barcelona, viu o Barcelona jogando muita bola. E o meu neto, a minha mulher um dia falou: Arthur, você vai ser jogador de futebol? Ô vó, eu não sou bom de bola. Então, já virou comentarista esportivo, entendeu? Com 15 anos já viu que não é para isso que ele serve, embora a gente seja apaixonado. Eu acabei virando narrador de futebol, né? E tive a oportunidade até de transmitir Copa do Mundo, a Copa de 86 no México, transmiti pela Rádio Tupi. Foi um prêmio pelo prazer que eu tenho de lidar com o futebol. E fui narrador da Rádio Nacional, fui narrador da Rádio Tupi, da Rádio Sul Fluminense, da Rádio do Comércio, da Rádio Siderúrgica Nacional, da Rádio Estéreo Sul. Narrando futebol, eu vivi a minha vida aí até agora. Recentemente estive na Rádio Tupi, mas a pandemia cortou o meu barato, né? Então, que pena. A gente também gosta de futebol. Agora, o doutor Marco Manarino veio ao programa, não veio para falar de futebol, ele veio para falar como cirurgião vascular. Da última vez que ele esteve aqui, eu pedi a ele que voltasse. Ele está voltando agora e a gente falou, mas não falou sobre acidente vascular cerebral, AVC. Qual é o papel do cirurgião vascular quando um paciente sofre um AVC, doutor? Então, Dário, acidente vascular cerebral hoje é um assunto que preocupa muito a classe médica, a saúde pública, porque ele é praticamente a segunda causa de morte no Brasil. O acidente vascular cerebral, A primeira é o infarto, né? A doença coronariana, a doença cardíaca isquêmica, e a segunda é o acidente vascular cerebral. Certo. E quando ele não mata, que é quase 20, 25% de mortalidade no quadro agudo, ele deixa uma incidência muito alta de sequela grave. A gente tem um trabalho agora do Ministério da Saúde de 2021 que quase 60%, 70% das pessoas não conseguem retornar à atividade profissional. Depois de um AVC. Depois de um AVC. E 20%, 30% fica dependente da família. Ai, Jesus. E
a grande maioria das causas do AVC, elas são evitáveis, diferente de outras doenças. Opa, doutor, Então, assim, isso é ótimo. Atenção, minha gente. Olha, vamos prestar atenção. O doutor Marco Manarino vai contar pra gente, todas as vezes que a gente conversa com um oncologista, por exemplo, ele diz a principal maneira de cura do câncer é o diagnóstico precoce. Sim. Agora o doutor vai falar sobre quais são as providências que a gente tem que tomar para evitar o AVC, doutor. Então, nós cirurgiões vasculares, a gente tem um papel coadjuvante junto com os neurocirurgiões, neurologistas, né? Certo. O tratamento do acidente vascular cerebral, ele é multidisciplinar. Então, assim, os centros de tratamento, eles sempre vão envolver o radiologista, o neurologista, o neurocirurgião, o cirurgião vascular, fisioterapeuta, enfermagem. E o acidente vascular cerebral isquêmico, ele é a grande maioria dos acidentes. dos acidentes vasculares. Ele responde por quase 80%, 85%. E a principal causa do acidente vascular cerebral é a hipertensão arterial. Então a gente tem a principal causa, uma causa evitável, desde que a pessoa consiga tratar. Porque a hipertensão arterial a gente sabe que é muito prevalente na população, mas ela é tratável. A gente vive hoje o grande problema da globalização, da má alimentação, do sedentarismo, do sobrepeso, diabetes, que são esses fatores que todos nós conhecemos, mas que a grande maioria das pessoas não conseguem mudar os hábitos, não conseguem cuidar da saúde. Então, assim, a prevenção do acidente vascular cerebral, ela passa pelos cuidados da saúde básicos que todo mundo conhece hoje em dia, pela grande informação que a gente tem, mas basicamente isso, é o diabético que não cuida do diabetes, é o fumante que não para de fumar, é o sedentário que não faz atividade física, é o hipertenso que não toma medicação. Deixa eu fazer mais uma colocação, é o bebedor social, porque o cara não é alcoólatra, não, eu bebo socialmente, também, né? Também, o alcoolismo também é uma causa é um dos fatores de risco para o acidente vascular. Mas eu não sou alcoólatra, eu bebo socialmente. Não interessa, né, doutor? Como é que é o negócio? Não, eu tomo 2 cervejinhas todo dia. Complica, né? Não, mas então, a dose, a quantidade da ingestão do álcool, ela é importante, né? A baixa dosagem, com uma frequência muito alta, é ruim. Claro que o ideal é beber o menos possível, menos de dias possíveis. Mas a hipertensão arterial, o diabetes, o sedentarismo e o cigarro, esses aí são os fatores, os principais. É claro que tem alguns fatores de risco de acidente vascular cerebral que não são evitáveis. Por exemplo, o acidente vascular cerebral hemorrágico causado por um aneurisma cerebral, isso aí não tem como, porque esses aneurismas são congênitos. Então, geralmente, vai ser a pessoa mais jovem. Mas isso não é a maioria. A maioria dos acidentes vasculares cerebrais, ele vai vir a partir da 5ª, 6ª década e geralmente vai estar relacionado a esses fatores de risco que eu citei. Foi bom o doutor falar sobre também a questão da idade, porque o acidente vascular cerebral não acontece só com as pessoas de mais idade. Eu me lembro que o Carlos de Souza, um repórter que trabalhou na Rádio Globo, trabalhou na Rádio Nacional, inclusive foi meu colega de Rádio Nacional, ele teve um acidente vascular cerebral com 23 anos. Então, provavelmente, se não foi hemorrágico por um aneurisma, foi por um pico de hipertensão. Existem também as arritmias do coração. As arritmias do coração podem soltar coágulo que podem migrar para o cérebro e aí provoca o acidente vascular. Então, assim, as causas são muitas, mas o que a gente tem de estatística é que a grande maioria das causas giram em torno dos fatores de riscos básicos, que é a hipertensão, tabagismo, sedentarismo, sobrepeso, diabetes. Bom, e aí tem tratamento, né? Tem tratamento e tem prevenção. Por exemplo, nós cirurgiões vasculares, nós tratamos a causa que vem da placa de gordura, da carótida. Então, a gente tem, dentro dos acidentes vasculares isquêmicos, 30%, 40% são provocados por placa de gordura nas artérias fora do cérebro. Então, a gente tem basicamente na altura do pescoço a artéria carótida, e aqui é uma fonte muito frequente de formação de placa. Sim. E o ultrassom, que é o ecodoppler, o Doppler vascular, é um exame simples, barato,
e que a gente consegue identificar quase 100% das vezes. E, infelizmente, ele é pouco feito e ele é pouco estimulado na população em geral. Entendeu? Como é que pode fazer esse tipo de exame aqui na região, doutor? É simples. Qualquer clínico, cardiologista, qualquer médico de posto de saúde pode solicitar. Assim, a rotina, não existe uma rotina obrigatória. O que eu faço normalmente nos meus pacientes, os pacientes com fatores de risco, esses fatores que eu citei, geralmente a partir dos 50, 55 anos eu faço o primeiro exame. Então a gente faz a solicitação, é um ecodoppler de carótida, é um exame de ultrassom, indolor, um exame simples, barato. E uma vez que não tem placa na carótida, a artéria está limpa, aí pode repetir a cada 5 anos. Se tem uma placa, 30%, 40%, 50%, a gente acompanha essa placa anualmente. Geralmente, as placas acima de 70%, elas implicam um risco muito grande de acidente vascular. A gente tem uma estatística de quase 20% em 2 anos. Então, a cirurgia da carótida, ela tem um risco de 1%. E você não tratar, você tem um risco de 20% em 2 anos. Então, é uma cirurgia segura e que a gente consegue prevenir a grande maioria dos pacientes que tem a placa na carótida. Eu estava falando aqui sobre a feijoada de hoje, sexta-feira. E eu dei uma observada na feição do Dr. Marco Manarino. Quando fala dessa placa de gordura, a alimentação é de fundamental importância para evitar isso, né? A alimentação, não tem dúvida. E assim, o que a gente faz na prática, todos nós fazemos em algum momento da semana alguma alimentação teoricamente mais indevida, pesada, né? Mais lipídica, mais calórica. O importante é acompanhar através de exame laboratorial. Então, assim, por exemplo, eu particularmente, a cada 6 meses eu faço o exame de sangue. Sim. Então, hoje eu uso medicação para baixar o meu LDL, meu colesterol, meu triglicerídeo, porque eles estavam altos. Então, a gente tem hoje a facilidade do exame laboratorial e dos remédios que abaixam os níveis de gordura. O que não pode é simplesmente a gente alimentar mal, ser sedentário e negligenciar a possibilidade de prevenir. Mas um grande fator de prevenção, então, seria semestralmente fazer o exame de sangue, né? Pelo menos a cada 6 meses. Pelo menos. Eu tenho 54 anos. Até os 30, 35, a gente não se preocupa tanto. A não ser que tenha algum problema familiar. Mas a partir dos 40, 50 anos, não tem como. A gente tem que cuidar da saúde, né? Até os 35 anos, os caras, a gente considera jovem mesmo, né? A gente convive com os meninos aqui no programa. O Ian está com 30 anos, o Renan está com 31 e não tem nada, não é? Não tem nada. Agora, depois dos 35, 40, é preciso sistematizar esse tipo de informação sobre o organismo, não é? Sim, a partir dos 40 anos, a gente tem que, pelo menos uma vez por ano, se preocupar com a saúde. Fazer o famoso check-up, né? Fazer uma avaliação cardiológica. A principal causa de morte hoje no Brasil é infarto. Então, assim, se você não faz uma prevenção, você está se expondo ao risco. De uma morte súbita, enfim. E a gente brinca, a minha mulher, por exemplo, ela tem hábito de se cuidar mesmo, ela procura fazer os exames, os testes, caminha todo dia, etc. Inclusive andou caminhando para mim, mas ela estava caminhando tanto que eu fiquei com dor nas pernas, pedi para parar de caminhar para mim. Faça essa brincadeira, porque eu não tenho tempo. Tempo a gente tem que arranjar, né? É difícil, né? É difícil. Mas ela caminha e tal, e faz os exames todos. Aí eu brinco com ela. O que você está procurando? Está procurando doença? Não, estou procurando saúde. Eu falei, vai morrer cheia de saúde, né? Fazemos a brincadeira, mas a verdade é a seguinte, a gente tem que, de 6 em 6 meses, fazer os testes, né, doutor? Tem que fazer um eletrocardiograma, uma avaliação cardiológica. Os pacientes com fator de risco têm que fazer exame laboratorial, ver como está a gordura do sangue, como está a glicose. Veja bem, a minha mãe era diabética, então eu, depois de muito tempo, descobri que estava também diabético e me cuido, faço meu tratamento de 6 em 6 meses e tal, e tomo os medicamentos receitados pelo
endocrinologista. Mas, por exemplo, fatores de risco em termos de hereditariedade. Quem teve pai ou mãe diabético deve tomar muito cuidado, doutor? O diabetes tipo 1, né, que é o diabético o juvenil, sim. Existe um fator hereditário importante. O diabético tipo 2, que é o diabético adulto, que é a intolerância, existe uma predisposição também, mas está muito relacionado aos hábitos de vida. Aos hábitos de vida. Não é, a questão não é o fator hereditário, sim aos hábitos de vida, né? O fator... A hereditariedade, ela predispõe, mas a má alimentação, o sobrepeso, o sedentarismo é o que vai fazer desenvolver. E hipertensão? O diabetes tipo 2. Também. Hipertensão também. É o hábito de vida. Hábito de vida e predisposição. A hipertensão, ela é mais prevalente na população afrodescendente, né? E a gente observa muito uma hereditariedade. A gente vê paciente com 20, 25, 30 anos hipertenso. Tem pressão alta. Com pressão alta. 20, 25 anos, né? E muitos não tratam. Eu trabalho muito com pacientes de hemodiálise, né? A principal causa hoje no Brasil de paciente ir para hemodiálise, de perder a função do rim, é hipertensão. Hipertensão? Hipertensão. A pessoa ela vive 10, 15 anos hipertensa e não trata. A hipertensão, a pessoa não sente que está com a pressão alta? Não percebe? Ela percebe em alguns momentos quando está muito alta. Tem paciente que tem cefaleia, tem paciente que tem zumbido, mal-estar, tonteira. Mas tem muitos pacientes que ficam assintomáticos durante um período longo da vida. O problema é que tem paciente que fala pra gente, eu só tomo remédio quando a minha cabeça dói, eu só tomo remédio quando eu fico tonto. Não é assim. A pessoa que é hipertensa, ela vai ter que tomar remédio o dia inteiro. Todo dia. Ela vai ter que tomar remédio a vida inteira. Ela não vai curar, a não ser que tenha... Existem algumas causas de hipertensão que não a famosa hipertensão essencial. Mas a essencial, que é a mais comum, ela não tem uma causa que a gente cura. Então a pessoa vai ter que se medicar para o resto da vida. Tem tratamento, né? E aí, uma vez que ela trate a pressão, ela está livre dos riscos de uma hemodiálise, de um AVC, de uma cegueira, entendeu? De um infarto. Aí tem que tomar o medicamento todo dia, né? Tem que tomar as medicações. Aí vai depender muito das E tem aquela história né? do não estou sentindo nada, então não vou tomar. Eu sei que eu sou hipertenso, mas eu não estou sentindo nada. Então eu não tomo. Eu esqueço de tomar, fico um mês sem tomar. Vou no médico a cada 2, 3 anos. Não pode, né? A gente vê, às vezes, paciente com uma receita de antihipertensivo. Aí a gente olha a receita, vem cá, você está tomando esse remédio aqui? Tô. Esse remédio quem te prescreveu? Foi um médico há 3 anos atrás. Não pode, né? Não pode. Então, assim, provavelmente essa medicação talvez não esteja mais fazendo efeito, talvez a dose não esteja correta. A pessoa tem que ter um atendimento periódico. E hoje em dia, a gente tem o programa de saúde da família, os postos de saúde. Existe uma facilidade maior em ter uma consulta ambulatorial. O serviço público, principalmente aqui na nossa região, tem dado uma assistência, uma atenção muito boa para as pessoas, né? Principalmente as pessoas de menos recursos, né? Com certeza, funciona. E existe esse atendimento. O tratamento de alta complexidade, que é o tratamento que a gente faz, ele também funciona na nossa região, né, no Sistema Único de Saúde. Mas o tratamento básico, a atenção básica, aqui em Volta Redonda, em Barra Mansa, funciona muito bem. Doutor Marco Manarino, o senhor é cirurgião vascular. E aí, quando fala do cirurgião vascular, a gente pensa varize. Dá em homem, dá em mulher, né? Dá em homem, dá em mulher. Agora, muitas das vezes as pessoas pensam que esse negócio de varize é só questão estética, porque a mulher fica com a perna, com as veias altas, não sei o quê. Explica pra gente como é que esse negócio funciona, dá em homem, dá em mulher, como é que funciona isso, como é que trata... Então, varizes é a doença mais prevalente na humanidade, né, no ser humano. A gente tem uma expectativa de quase 40% da população adulta tem alguma veia varicosa. Isso é fruto da evolução, do fato da gente ficar horas em pé, né? E a grande causa da varize é a hereditariedade.
Então, assim, hereditariedade. Então, não tem como. A pessoa que tem o pai e a mãe com varizes, ela tem quase 90% de chance de desenvolver varizes. É claro que tem alguns fatores que fazem o processo acelerar. A pessoa que fica 6 a 8 horas em pé ou sentada por dia. A gente está falando agora, então, especificamente para o meu amigo querido, minha amiga querida do comércio. As pessoas trabalham... O comércio, o setor de comércio é o que mais emprega em todas as cidades. E é onde todas as pessoas, quase todas, trabalham de pé o dia quase inteiro. Eu tenho muito paciente do comércio e é um fato. A pessoa fica 8 horas por dia em pé e aí isso predispõe. Agora, ela tem que ter a predisposição genética também. A não ser que, além da atividade profissional, tem ali o sobrepeso, a multiparidade, aí o hormônio, né, a reposição hormonal, isso tudo aumenta os riscos. Mas a genética é o fator básico. E com certeza varizes não é simplesmente um problema estético, não. A gente vê muito paciente com úlcera varicosa, com sangramento, até óbito. Eu já tive pacientes que evoluíram a óbito por sangramento de varizes. Puxa vida. Não é uma coisa tão simples. Não é a presença simples, de varizes predispõe o risco de trombose venosa. Então, assim... Existem algumas demandas pela presença, né, pela questão estética, mas varizes dá muito sintoma. Tem muita gente que chega no final do dia com dor, com peso, com cansaço, com inchaço na perna. Inchaço na perna, principalmente, né, doutor? Sim. Porque a veia, uma vez que ela está doente, está varicosa, quando a gente fica em pé, ao invés dela levar o sangue de volta para o coração, ela deixa o sangue refluir para o pé, para a perna. O sangue desce, aí ele vai acumulando durante o dia. E assim... E o tratamento mudou muito, viu, Dário? Como é que trata? Mudou muito. Como é que trata? Eu estou já na cirurgia vascular há 25 anos, né? Então eu vivi toda a mudança da tecnologia dentro da vascular. Primeiro, a tecnologia revolucionou o tratamento das artérias, né? É aquilo que a gente já comentou na outra vez. Aneurisma, a doença na carótida, as angioplastias, isso mudou muito. A varize demorou mais tempo. Então, durante décadas, a gente ainda fazia aquela cirurgia do arrancamento, né? Abria-se, né, para retirar a safena, um monte de corte na perna, um monte de incisão. Mas de uns anos para cá, a gente praticamente tem 2 tipos de procedimento que facilitaram demais o trabalho do médico e do paciente. Um deles é o que a gente chama de escleroterapia com espuma. Então, isso não é novo, é um procedimento de décadas atrás, mas hoje em dia, com o uso do ultrassom, a gente consegue tratar uma veia safena, tratar uma veia varicosa, sem precisar de uma internação, sem precisar de uma anestesia, sem precisar de um corte. A gente simplesmente, guiado pelo ultrassom, punciona a veia que está doente e ali faz uma injeção de um esclerosante difundido com ar. E a gente consegue secar aquela veia sem precisar abrir a pele e arrancar ela. É uma cirurgia feita pela tecnologia. É um procedimento praticamente ambulatorial que a tecnologia facilitou e resolveu. E assim, resultados fantásticos, uma recidiva muito baixa. E o serviço público atende com isso? Atende com isso. Inclusive, eu conversei com a Márcia Cury, diretora do Hospital Munir Rafu, Hospital do Retiro. Isso. Porque aqui em Volta Redonda esse tratamento é feito lá. Então, no Retiro. No Retiro. Então lá ela já adquiriu todos os materiais necessários, até porque a fila de tratamento de varizes ela é muito grande. Ela é muito grande porque ela é interminável, porque é uma doença muito prevalente. E com a pandemia a gente ficou quase 2 anos sem tratar ninguém. Então, a espuma, inclusive, ela facilita esse tipo de fluxo, porque é um procedimento mais rápido, mais dinâmico. O Ministério da Saúde, ele já colocou no rol dos tratamentos do Ministério da Saúde, porque ele já entendeu que existe publicação, trabalho científico, é uma técnica antiga que o uso do ultrassom facilitou muito. E mais recentemente, aí já é uma técnica mais cara, mais difícil de replicar ela no sistema único, né, no SUS, que é o uso do laser, que também facilitou muito o tratamento. Então, o paciente que não se adequa à espuma, o laser, ele é um procedimento que a gente evita também abrir a pele e arrancar a veia. A gente punciona a veia com ultrassom e a fibra do laser entra dentro da veia e a emissão do calor, da energia, faz com que essa veia
queime o interior dela e ela se fecha. Seca. Ela seca. Não. A gente usa uma anestesia local. Uma sedação. O Sérgio Luiz já está perguntando se dói. Né? Não, é feito com anestesia local. A gente faz uma anestesia na pele, onde vai puncionar, e faz uma infiltração em todo o trajeto onde a fibra do laser vai tratar a veia. Mas isso o SUS ainda não faz. O SUS não faz por conta da fibra. O aparelho de laser, até que o hospital teria como ter. Mas o problema é que as fibras são descartáveis, então é um custo muito alto. Isso aí é um material que não tem para ser reposto, ele tem que ser novo, né? Tem que ser novo. Ele não tem reutilização, não é isso? Até daria para se reutilizar. O problema é que o calor do laser, ele acaba danificando o cristal. Então a gente não consegue ficar usando e muitas vezes a gente precisa usar até mais de uma fibra em um tratamento, em um mesmo paciente, entendeu? Muito bem, doutor. Agora, como é que a gente faz para evitar o surgimento da varizes? Então, aí vem aquela questão do cuidado da saúde, né? Para quem trabalha muitas horas em pé e tem predisposição, o uso de meia elástica é fundamental, porque a meia elástica, né, ela tem que ser prescrita, tem que ser feita medida da perna, não adianta... Né, não pode comprar aleatoriamente. Não, o doutor Marco Manarino deu uma entrevista no programa Dário de Paula, eu fico muito tempo em pé, eu vou comprar uma meia elástica. Não é assim, não é por aí que vai, não. Né? Tem que ir ao médico, né? Então, o certo aí é o médico. Por quê? Inclusive, os pontos de venda, aqueles pontos de vendas corretos, eles não vendem sem prescrição. Não é que vai fazer mal, é que muitas vezes não vai ter função. Então, se você vai gastar o dinheiro e não vai resolver nada. Vai gastar um dinheiro, porque meia elástica não é barato, e vai usar uma compressão inadequada, um ponto de compressão inadequado. Então, assim, o correto é ter uma consulta e uma orientação médica. E a meia elástica vai ser usada durante o dia, durante aquele período que a pessoa está em pé, exercendo uma maior pressão ali dentro do compartimento venoso. Não pode dormir com ela? Não precisa e não deve. E nem fazer atividade física. Durante a atividade física, a massa muscular faz a função da bomba, né? E durante o período que a gente está deitado, a pressão venosa é praticamente 0, 8, 9 milímetros. Então não precisa. Então é só o período que o pessoal do comércio, por exemplo, trabalha em pé o dia inteiro. Coloca a meia elástica na primeira meia hora do dia, depois que ela acordou, e tira no final da tarde. Trabalha o dia inteiro com a meia e no final da tarde, quando for para casa, chegou em casa, tira a meia, à noite não precisa usar. E a atividade física, controle do peso, né? Esses fatores que a gente sabe que também ajudam a prevenir. E tem algum modo de fazer, algum comportamento para aliviar esses sintomas, as complicações? O principal é a meia elástica. Existem algumas medicações que aliviam um pouco a sensação do peso, do líquido, da perna. Mas, assim, o principal mesmo é a compressão elástica, a meia elástica. Eu tenho um amigo, aliás, sou amigo de muitos propagandistas de laboratório, e tenho um amigo que deve visitá-lo. O nome dele é o mesmo nome de um locutor da TV Globo, o Kleber. O Kleber da Che. Kleber Machado. Sim. E ele é propagandista de um medicamento que é usado, Diosmin. Inclusive tem comprimido, tem saquê, tem o pozinho, o saquê, tem o gel, tem o creme. Tem um gel, e tem o comprimido. O Clebinho falou comigo que isso aí funciona bem, né? É um ótimo medicamento. Ele é um ótimo medicamento para tirar a sensação do peso, do cansaço, do edema. A gente usa o creme também, às vezes até em pós-operatório, pós-laser, às vezes quando aquela pele está um pouco avermelhada. E assim, ajuda. Ele é um coadjuvante à compressão elástica. Mas não tem jeito. A pessoa que tem varizes, que tem uma veia varicosa, uma safena dilatada com refluxo, essa veia tem que ser tratada. Idealmente, ou com espuma ou com laser. E a terceira opção é a cirurgia. A cirurgia ainda existe, ela ainda é feita, a gente ainda faz. Tem aquela história de tirar a safena, não é? Então, a retirada da safena através da cirurgia clássica, que eu fiz milhares, hoje em dia, sempre que possível, eu particularmente evito fazer. Ou a gente usa espuma, ou a gente usa o laser. Que a gente trata a safena da mesma maneira,
sem agredir a pele, sem a incisão, sem a dor do pós-operatório, entendeu? E a cirurgia é sempre uma cirurgia. A cirurgia é feita com hack, anestesia, é um pós-operatório doloroso, com muito hematoma. A pessoa fica fora... O repouso após a cirurgia é longo, não é? Então, o laser e espuma praticamente não requer muito repouso. A espuma, então, a pessoa trabalha no dia seguinte, vida normal. A cirurgia são 15 dias. A gente, quando fala sobre cirurgia, eu lembro logo da história da diferença entre o parto normal e a cesariana. No pós-operatório. Porque o parto normal é uma coisa que passou ali, a mulher, às vezes, no mesmo dia, vai embora para casa com o bebê. Mas quando faz a cesariana, faz uma cirurgia, faz né? Uma laparotomia, tem um pós-operatório, não é? Sim. São 2, 3 dias de dor na incisão, cicatriz da abertura da parede toda, né? E já a história da safena agora tem alternativa, né? Tem alternativa. Não precisa mais abrir e tal. Quando a gente olha os guias de tratamento europeu, americano, a gente tem lá a primeira opção laser, segunda opção espuma, a cirurgia virou a terceira opção. A cirurgia já é a terceira opção. Já é a terceira opção. Mas há casos, inclusive, que não tem jeito, a cirurgia tem que ser feita. Não, no caso de doença na safena, não. Praticamente todas as safenas doentes hoje, a gente consegue tratar elas ou com espuma ou com laser. Ótimo. Não necessariamente precisa mais abrir a virilha e arrancar a safena, não. Menos sofrimento para o paciente. E tem uma vantagem. O tratamento com espuma e com laser, a gente usa o ultrassom durante o tratamento. Então, antes, quando a gente tirava a safena, a gente tinha que tirar ela inteira. Certo. Porque muitas vezes a safena só está doente na coxa. Ela só está insuficiente na coxa ou na perna. Então, na cirurgia, a gente não conseguia tirar só uma parte dela, muitas vezes. Já hoje, com o laser e com o ultrassom, a gente sabe previamente qual é o segmento dela que está insuficiente. Então, por exemplo, a safena esquerda está insuficiente só na coxa. Eu vou lá e trato ela só na coxa. Eu deixo ela na perna, ela continua ali funcionando normalmente. Exercendo a sua função. Exercendo a função dela. E se um dia ela for necessária para um tratamento de revascularização do coração, ou até mesmo nós da vascular usamos muito a safena. A gente usa a safena, até para cirurgia de carótida a gente às vezes usa a safena. A gente usa a safena no trauma, a gente usa a safena para fazer uma ponte. Só para o leigo, tira um pedaço da safena e põe lá no outro lugar. É isso, a gente retira um pedaço da safena e reconstrói uma artéria. Então, por exemplo, a pessoa teve um trauma, uma fratura do braço e teve uma lesão na artéria no braço. E aí perdeu ali 2 centímetros da artéria. Eu não tenho como emendar. Eu vou lá na perna, tiro um pedacinho da safena e ponho a safena no meio. Faço uma interposição com a safena. A safena é a veia mais usada por nós para reconstruir as artérias do corpo. E pelos cirurgiões cardíacos para fazer as pontes no coração. Jesus. Tudo bem. Doutor Marco, mas que papo legal. Se eu pudesse, a gente ia continuar conversando aqui até as tantas. Mas agora a gente só tem mais 15 minutos de horário, até as 9h25. Eu vou agradecer a sua presença e, para encerrar, vou perguntar como é que anda aquela história do atendimento do SUS e a Santa Casa de Barra Mansa, os hospitais que atendem pelo SUS, sobre a cirurgia vascular. O que é que está acontecendo? Teve reunião no Rio, eu dei essa informação, inclusive. O senhor foi com o secretário de Saúde de Barra Mansa. Eu não sei se foi alguém de Volta Redonda, mas eu me lembro bem que o provedor da Santa Casa foi, o doutor Marco Manarino foi, o secretário de Saúde, o doutor Sérgio Gomes, estiveram no governo do estado para saber o que é que vocês estão conseguindo aí. O que acontece é o seguinte, Dário, os serviços de alta complexidade cardiovascular do estado, o interior inteiro, ele vive da tabela do SUS. E a tabela do SUS já é... Há quantos anos não é reajustado? 13 anos. 13 anos. Você então, imagina? Assim, imagina. Não é um problema de governo, não é uma crítica ao atual governo. Eu não sou partidário nem nada, mas é uma vergonha. O governo federal entende que tem que haver cofinanciamento do estado e do município, né? Que é a ideia tripartite do SUS. Então, o governo federal, a tabela do SUS está congelada. Então, o que está acontecendo hoje é um movimento de todo o interior do estado. Então, aqui a gente tem a Santa Casa de Barra Mansa, em Volta Redonda é o Hospital Santa Cecília, também teve um representante, o doutor Demian, foi na reunião. E existe uma pressão de todos os serviços para que o estado do Rio
ele entre com cofinanciamento. Uma vez que a tabela do SUS ela é insuficiente e a gente atende a população estadual, o Estado ele tem que se mobilizar e ele tem que entrar aí com cofinanciamento dentro da tabela do SUS. Certo. O governador entende que é necessário, entende que é plausível, ele afirma que tem condições. Então, agora a gente criou um grupo de trabalho, alguns representantes de alguns serviços do Rio. O senhor faz parte? Eu faço parte. Sim. E aí, junto com o secretário estadual de saúde, eu tive uma reunião na última semana lá no estado com o secretário. Como está em período eleitoral, ele não pode fazer nenhuma portaria, então a gente está criando para ver item por item da tabela, quais são os procedimentos mais defasados, os valores que os estados têm que complementar, hospital, honorário, órtese e prótese, o que é, o que não é, para no final de outubro ele sim publicar uma portaria e entrar com cofinanciamento. Passado o período eleitoral... ele não pode fazer agora. Ele não pode fazer agora, mas já se propõe a fazer. Já se propõe futuramente. A fazer, entendem. Existe um caos hoje por conta do aumento dos insumos por causa desse período pós-pandemia. A gente tem itens que aumentaram 200%, 300%. Certo. Contraste, por exemplo, é um problema hoje global. Um frasco de contraste que a gente usa muito para fazer cateterismo, angioplastia, um frasco custava R$60 em 2019 e está custando R$270. Jesus. E a tabela do SUS é a mesma. Aí agora entrou o piso da enfermagem. O secretário estadual entende. Por falar em piso da enfermagem, muita gente vai perder o emprego, porque esse piso, sei lá, como é que o pessoal vai cumprir, né? Assim, inviável não, mas muito difícil para todas as fontes pagadoras, com certeza. Lá na Santa Casa a gente já está vendo toda a dificuldade que vai ter. Olha, aqui em Volta Redonda, do Hospital da Unimed, eu conversei com o diretor, é um aumento absurdo, assim, quase R$900 mil por mês. Olha só, eu me lembro da história da empregada doméstica. Quando falaram que tinha que pagar fundo de garantia, etc., a primeira impressão que eu tive, elas vão perder o emprego, não é? E o que foi que aconteceu? Viraram todas diaristas sem carteira assinada. Porque o patrão não consegue manter o padrão, não é? É difícil. E assim, a gente entende, óbvio, que a enfermagem é fundamental, merece. Lógico. Mas é muito difícil com o atual modelo de financiamento, porque a gente tem uma tabela congelada há 13 anos. Isso. E aí, como você aumenta salário, aumenta pagamento de insumo, aumenta tudo sem ter aumento na receita? Impossível. E agora vai aumentar o piso da fisioterapia e depois vem o piso da fonoaudiologia, né? Pois é, a tendência é essa. E quem é que financia tem que financiar esses reajustes? O governo federal tem que, de alguma maneira, reajustar os financiamentos dele, né? Com certeza. Doutor Marco, prazer recebê-lo. Vamos marcar outro encontro aqui para a gente falar sobre isso. Quem domina o assunto conta tudo e a gente não percebe, né? É sempre um prazer estar aqui. Bom, um abraço ao doutor Marco Manarino, cirurgião vascular, nosso convidado dessa sexta-feira, pelos esclarecimentos, pela aula que nós tivemos aqui e outras aulas nós esperamos repetir aqui. Prazer recebê-lo, doutor. Será um prazer. Muito obrigado. Programa